Bom, agora nós temos um convidado também nessa estreia aqui no nosso Jornal da Manhã. A gente entra também na área da economia da nossa Denise Campos de Toledo. Está conosco o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troilo, que antes de assumir esse cargo foi comentarista aqui da Jovem Pan e está participando dessa estreia no Jornal da Manhã. Como vai, secretário? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan sempre. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Eu mando essa saudação aqui para vocês de Dubai, nos Emirados Árabes, e estou acompanhando aqui a programação em alto estilo aí com esse novo estúdio. Parabéns aí pelas novas instalações, o novo formato e todo o sucesso para os nossos amigos da Jovem Pan. O secretário, o senhor está em Dubai, o Brasil participa da reunião do Conselho do Fórum Econômico Mundial. O que o Brasil vai apresentar nesse encontro? Bem, Thiago, esse é um momento de bastante desafio, né, para a economia mundial, porque há a perspectiva de uma desaceleração para 2019, 2020. Como vocês sabem, existe uma grande tensão comercial entre as duas superpotências econômicas do mundo, os Estados Unidos e a China, e isso acaba levando a uma onda de incerteza que afeta sobretudo o campo dos investimentos, né? O fluxo de investimentos cai em virtude de como não se saber o que vai acontecer, sobretudo num ano também de 2020, que há eleições nos Estados Unidos. Muitos países têm se fechado, muitos países têm piorado a sua performance econômica e, num certo sentido, o Brasil está nadando contra a corrente. O que a gente tem mostrado aqui, e é interessante como isso faz parte também da percepção da comunidade econômica internacional, é que esse conjunto de transformações que incluem no Brasil a reforma da Previdência, o novo Pacto Federativo, privatizações, concessões, reformas microeconômicas, a Lei da Liberdade Econômica e, claro, uma maior integração da economia brasileira nos mercados mundiais, no seu conjunto perfaz o mais importante pacote, né, de reforma econômica que hoje acontece no mundo emergente. Então o Brasil é uma espécie de exceção a esse cenário um pouco mais sombrio para a economia global. E o que a gente está mostrando aqui é a mensagem desse novo país, né? A administração do presidente Bolsonaro, a equipe econômica, tem se comunicado, né, com esses tomadores de decisão, mostrando que o Brasil, mais uma vez, pode ser uma das estrelas dessa nova década, né, que começa nos anos 20. Secretária Denise, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, o saldo da viagem do presidente Bolsonaro a vários países foi bastante positivo na atratividade de investimentos, uma proximidade maior com a China. Agora, eu queria saber como é que o governo pretende lidar com a vizinha Argentina, a questão do Mercosul. Haverá uma intenção, um esforço de manter o Mercosul, até tendo em vista o acordo que está sendo acertado com a União Europeia? Bom, Denise, o Mercosul conseguiu grandes vitórias nesse ano de 2019, né? Por conta também dessa sintonia entre o Palácio do Planalto e a Casa Rosada, que aconteceu durante a administração Macri, né? A coincidência de interesses, a relação pessoal também do presidente Bolsonaro e do presidente Macri. Nós logramos realizações que são inéditas na história do comércio internacional. O Acordo Mercosul-União Europeia, concluído no dia 28 de junho passado, é o maior tratado comercial da história da economia mundial, seja pelo critério do número de países envolvidos, seja pela abrangência, né, geográfica que ele representa. E ele faz parte, digamos assim, de uma predisposição, de uma determinação do governo brasileiro de integrar a sua economia e inserir mais a sua economia no resto do mundo. Então, o que vai chefiar a maneira pela qual o Brasil se relaciona com o Mercosul nos próximos meses e anos é o interesse nacional. Nós não podemos permitir que o Mercosul seja uma caixa de insularidade, de fechamento. Nós precisamos progressivamente ir modernizando o Mercosul, integrando ele com o resto da economia mundial, porque essa é a lição dos países que realmente conseguiram multiplicar a sua renda per capita nesses últimos 20, 30 anos. E nós estamos na expectativa de que a gente possa ter uma relação bastante pragmática, bastante construtiva com a Argentina. Nós negociamos também um acordo com a área de livre comércio europeia, né, que são aqueles países de menor porte um pouco, mas muito ricos e que no seu conjunto
compõem uma economia maior que a do México ou da Indonésia. E nós temos aí uma série de outras negociações com Singapura, com Coreia do Sul, com o Canadá. Estamos em conversações também com o Japão e com os Estados Unidos para formalizar em breve negociações. Então nós queremos que, se o Mercosul quiser manter essa característica como união aduaneira e uma tarifa externa comum, que todos os seus sócios estejam imbuídos nesse processo de maior integração com a economia mundial. Secretário, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen. Secretário, viagens como essa aos Emirados Árabes servem para que o governo de então teste a percepção dos governos, de investidores, de empresários internacionais. Considerando que o governo Bolsonaro tem, a partir do que é divulgado aqui, tem sido divulgado de uma forma negativa pela imprensa internacional, como é que tem sido a percepção desses governos, investidores e empresários que o senhor tem tido acesso nesses dias de viagem? Veja, Bruno, existe o que eu chamaria de uma espécie de percepção em duas camadas, né? Tem uma camada um pouco mais superficial, que está muito poluída pela imagem negativa pintada por interlocutores brasileiros, né, junto a formadores de opinião internacional, e que em geral estão muito vinculados aos governos do PT, a essas administrações que passaram pelo Brasil de 2003 a 2016 e que foram responsáveis não apenas pela maior recessão econômica da história do país, mas também por um modelo político corporativo que fez com que a corrupção no Brasil deixasse um nível endêmico, passasse a um nível epidêmico e depois sistêmico. Então, num certo sentido, a Operação Lava Jato, por exemplo, né, que corrige muitos desses maus feitos, é percebido como um divisor de águas no Brasil. No entanto, mais uma vez, como esses interlocutores que ficaram tanto tempo no poder do Brasil têm canais privilegiados com formadores de opinião pública internacional, e isso leva a distorções que são inaceitáveis. Mas um exame mais detido, ou daqueles que olham com o Brasil com uma lupa um pouco mais perto, percebe que a nossa democracia é vibrante. Nós estamos vivendo agora uma fase liberal, democrata, como gosta de mencionar o ministro Paulo Guedes. Estamos fazendo uma transição, que é uma transição histórica, né, deixando o modelo Estado centrado para o modelo mercado centrado, e isso tem sido percebido pelos nossos interlocutores aqui. Muito interesse em investimento no Brasil, investimento em infraestrutura, e eu acho também um pouco, para comentar a maneira pela qual esse investimento chegará no Brasil, haverá, a meu ver, Bruno, uma mudança estrutural na qualidade do investimento que vai ao Brasil, né? Anteriormente, você tinha multinacionais estabelecendo operações no Brasil muito focadas apenas no mercado interno. Ora, o mercado do Mercosul significa apenas 3% de todo o produto interno bruto global. Com esses novos acordos internacionais que o Mercosul e o Brasil vem estabelecendo, como esse com a União Europeia, quem se instalar, digamos, no Brasil, pode não apenas oferecer suas mercadorias e serviços e tecnologias para o mercado interno, mas também integrar essa região nas chamadas redes globais de valor, que são outras características desses países realmente que conseguiram multiplicar o seu bem-estar econômico. Ou seja, a própria mudança da natureza do investimento vai fortalecer muito o Brasil. O Brasil tem que se comunicar mais, tem que se mostrar mais, porque aquilo que está acontecendo no país é uma história virtuosa, é um modelo econômico vencedor, e o Brasil, portanto, tem que atrair essas atenções, ainda mais num momento assim, de maiores dúvidas que paira sobre a economia mundial. Secretário, rapidamente para a gente encerrar a pergunta de Felipe Moura Brasil. Felipe. Bom dia, secretário. O senhor acredita que o processo de impeachment contra o Donald Trump é apenas, nesse momento, pelo menos, um fenômeno político local, ou ele está causando ou tem o potencial de causar algum abalo nas relações comerciais dos Estados Unidos que possa, eventualmente, até respingar nos interesses do Brasil? Bom, Felipe, bom dia. Esse é um tema mais de política interna dos Estados Unidos, né? Numa posição de governo eu tenho menos como comentar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não há milagre econômico nesses últimos 70 anos, se você pensar no caso de Japão, Alemanha, Chile desde os anos 70, mesmo a China desde 1978, em que esses países não tenham tido relações econômicas especiais com os Estados Unidos, né? Portanto, o Brasil passou muito tempo desperdiçando esse potencial extraordinário. A conexão que existe entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump, o fato também da Casa Branca, nesse momento,
gozar da chamada Autoridade para a Promoção do Comércio até 2021, oferecem uma oportunidade espetacular para o Brasil se aproximar cada vez mais dessa que ainda é, e durante muito tempo continuará sendo, a mais importante e determinante economia do mundo. E tem um outro fator que eu acho bastante importante sublinhar, é que se você pegar, Felipe, esses últimos 10 anos, né, esse ciclo dos últimos 10 anos, a economia mundial cresceu menos que a economia, ou melhor, que as bolsas de valores mundiais cresceram menos que as bolsas de valores dos Estados Unidos. O dólar continua responsável por 88% de todas as transações consolidadas no mundo. 2/3 das reservas cambiais dos diferentes países estão denominadas em dólar, ou seja, os Estados Unidos continuam como uma economia muito fundamental e isso, sem dúvida alguma, deve se refletir nas dinâmicas políticas internas dos Estados Unidos e particularmente na eleição do ano que vem. Então vamos aproveitar esse momento de, mais uma vez, boas relações, boas conexões para, de acordo com o interesse brasileiro, nos aproximarmos cada vez mais dos Estados Unidos, do mercado americano. Isso só vai nos trazer prosperidade e bons resultados econômicos. Marcos Troirro, secretário especial de Comércio Exterior e Relações Internacionais, Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Mais uma vez, professor, obrigado por atender a Jovem Pan. E quando o senhor estiver aqui no Brasil, venha aqui conhecer os estúdios do Jornal da Manhã. Um abraço. Agora, farei isso, Thiago. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado.